Estamos aqui de regresso a este ano de 2025 para mais lives, partilha de conteúdo. Vamos ter aqui um convidado para falar sobre macroeconomia, economia, geopolítica, o que é que se passa aqui neste mundo, neste ano de 2025. Vamos aqui partilhar notícias atuais, problemas geopolíticos, investimentos, sobre dinheiro. Vai ser aqui uma live muito interessante sobre investimento e sobre geopolítica. E nada melhor do que começar o ano a falar sobre dinheiro, sobre investimentos e como investir em 2025. Boa noite! Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Cá estamos, mais uma noitinha aqui, uma noitada. Eu contigo só tinha falado via Messenger, aqui, através do Direct, já há muito tempo que não falava contigo. Já há muito tempo que nós não falávamos, realmente. Nós íamos sempre partilhando aqui alguns conhecimentos sobre geopolítica, alguma coisa que ia se passando aqui no mundo, mas sabes que uma pessoa está tão ocupada que depois deixa de ligar àquilo que é importante. Já agora eu quero te dar aqui os parabéns e dar-te antes de mais bem-vindo e dizer-te obrigado por teres aceitado aqui o convite para partilhar conhecimento. Obrigado eu. Nem toda a gente está disposta a aparecer numa live para partilhar conhecimento sobre macroeconomia, geopolítica, sei lá, sobre o mundo em si, e eu fiz-te o convite a ti porque és das poucas páginas, se não uma das únicas, no Instagram, que fala sobre um pouco de tudo, sobre geopolítica, sobre macroeconomia, sobre economia, sobre, sei lá, política, é um pouco de tudo. E eu identifico muito com essa partilha de geopolítica do mundo, que acho que é essencial para os investidores também terem uma noção do que é que se passa no mundo. Eu acho que a última conversa que nós tivemos foi quando tentaram dar o golpe ao Xi Jinping há 2 anos na conferência anual do Partido Comunista Chinês. Lembras disso? Sim, lembro-me disso. Opa, sério, isso foi magnífico. Ninguém sabia onde é que estava o presidente chinês. Já diziam que tinha sido preso, outros diziam que tinha sido assassinado. O que interessa é que ele ainda está vivo. E no dia seguinte apanhou o antigo presidente, tchau, em direto. Em direto, exatamente. Ele está vivo e quem sabe em 2025 não vai invadir Taiwan. Oh, bate na madeira, não digas isso, homem, bate na madeira. Mas nunca sabe. Bate na madeira, mas é um dos problemas a nível internacional. Bem, antes de nós aqui começarmos, não sei se queres fazer aqui uma apresentação para quem ainda não te conhece, para ficar aqui a conhecer. Vou ser o mais simples possível, chamo-me Daniel, invisto nos mercados, sou engenheiro, sou empresário, adoro macroeconomia, adoro geopolítica e adoro muito mais ainda, sou completamente apaixonado pelos mercados financeiros, é o que me dá alegria no dia-a-dia e, digamos, estamos aqui neste serão para aprender, mas também nos divertirmos um bocadinho, falando de macro, geopolítica, economia, o que bem entenderes, Daniel, esteja à vontade. Bem-vindo, e eu também faço aqui uma pequena apresentação para quem não me conhece. Eu também sou o Daniel, isto vai ser o debate dos Daniéis. Eu sou também um apaixonado pelo mercado financeiro, invisto há mais de 20 anos, sou investidor de longo prazo, investidor de curto prazo, investidor em arte contemporânea, investidor imobiliário. Eu gosto de seguir o rastro ao dinheiro, acho que as oportunidades para multiplicar dinheiro estão em todo lado. E, acima de tudo, sou uma pessoa livre financeiramente e ajudo aqui no Instagram todas as pessoas que queiram me ouvir a crescer e a crescer principalmente no mercado financeiro. Mas realmente, como eu estava a dizer, este convite foi feito porque realmente és das poucas páginas e a minha página também fala muito sobre geopolítica, sobre o mundo, mas a tua página é totalmente diferente do que se vê aqui nas redes sociais, principalmente no Instagram, que tens uma abordagem diferente aqui ao mundo. E eu vou aqui começar com uma pergunta, já com um tema aqui mais atual ao nível de hoje, que é, e tu, sendo uma pessoa muito ligada à macroeconomia, como é que tu viste os dados de hoje que saíram de macroeconomia nos Estados Unidos e a consequência que houve foi a queda no Nasdaq e a queda no S&P 500? Eu ainda não vi os dados que saíram hoje, mas aquilo que eu vi que me preocupou muito foi a subida muito galopante das yields norte-americanas de 10 anos. Já se caiu a possibilidade, estatisticamente ou probabilisticamente, caiu-se a probabilidade de corte de juros em junho. É uma subida brutal dos juros. A relação Fed Fund Rates versus yields está a patamares que não são normais, já que as projeções long term dos juros norte-americanos está mais ou menos para 2,5 e o que lhes dizem, a curva de juros está a indicar que se calhar afinal até podem subir os juros, o que não é condizente com a política da Fed. Isso foi que me assustou hoje, depois do dia de ontem, que na prática, quando houve rumores de uma leveza ou de um aligeiramento das sanções, não das sanções, mas das tarifas alfandegárias, que tornou, digamos, tanto os índices, mas sobretudo commodities, a níveis de euforia que já não víamos há muito tempo. Ou seja, nós estamos a andar desde agosto para
cá, eu digo que é desde agosto para cá que estamos a andar tipo no mercado bipolar. Num dia efusivo, no dia seguinte em pânico. Depois no dia seguinte outra vez efusivo, em pânico. Ou seja, ninguém sabe para onde vamos. E eu acho que tem tudo a ver muito mais, tanto com o Sr. Trump, que digamos que ele faz disso hoje. Hoje anda outra vez a explicação um bocado da Dinamarca, por causa da Groenlândia. Anda a explicar o Canadá, para ver se torna o 20º, o Estado número 51. Hoje também pica um bocadinho o México, quer dizer, que quer chamar o Golfo do México, o Golfo dos Estados Unidos, além de mais dos problemas que nós já temos na Europa, ou seja, eleições na Alemanha agora em fevereiro, que ninguém sabe o que é que ele vai resultar. Fora a problemática que cortaram o gás russo completamente a partir das condutas da Ucrânia, que acabou dia 31 de dezembro, e ninguém sabe como é que vai ser a problemática energética europeia que parece a cidade tem nuvens. Ou seja, estamos num caldeirão de nervosismo, aliado a tudo e mais uma coisa que torna o mercado completamente bipolar. Ninguém sabe para onde é que vai o mercado. Ou seja, eu tenho uma ideia que tem que baixar os juros, mas as Giles dizem o contrário. As Giles dizem o contrário desse pensamento. E quem achava que 2025 ia ser um ano tranquilo, que ia ser um passeio no parque, engane-se, porque vai ser um ano altamente desafiante. E, como estavas a falar, temos a eleição de Donald Trump, temos as eleições na Alemanha, sabe-se lá que outros governos é que vão cair a nível europeu, temos as tarifas, temos problemas geopolíticos, e esta questão que falas sobre os juros, eu tenho falado várias vezes aqui nas lives e em vários conteúdos que tenho feito, que é, toda a gente diz, não, os juros vão descer, os juros vão descer. Eu digo, cuidado, porque realmente, como tu dizes, que é a realidade aparenta uma coisa diferente. E se nós tínhamos uma expectativa que, a partir de 18 de dezembro, quando Jerome Powell falou que só iam existir 2 cortes, nós podemos chegar a 2025 e não ter nenhum corte e até ter uma subida. E o mercado vai reagir mal a essas notícias. É assim, eu sou um bocado pés na terra. Porquê? Porque a Fed costuma ser um bocado política, ou seja, tenta curar as expectativas sempre ao seu favor. Ou seja, o que é que nós tivemos, por exemplo, em setembro do ano passado? Há 2 anos atrás, aliás. Nós tivemos o mercado precificar uma descida ou uma paralisação dos juros e tivemos o contrário. Ou seja, tivemos que as projeções ainda apontavam subidas, o que levou a uma queda dos mercados. Depois tivemos o quê? Esse setembro de 2024, as pessoas ancorarem o mercado um bocado de óbvios, ou seja, a Fed não ser um bocadinho agressiva, e o que é que se apresenta? Quase 4 ou 5 cortes para 2025, complemento de óbvios, mas, passado poucos dias, após essas projeções, começam quem? Os presidentes dos bancos regionais da Fed a lançar água na fervura, e ao contrário, o que é que acontece à curva? Em vez de cair para fazer jus às projeções de setembro, o contrário, começam a subir, ou seja, a andar completamente diferente às projeções. E depois nós tivemos o quê? As projeções de dezembro, que condizia com o quê? Com a curva que estava real, mais as expectativas, não, as palavras dos presidentes regionais da Fed. Ou seja, o que acredito aqui é que as Giles já estão muito esticadas e ou algum presidente da Fed regional começa a ter água relativamente a essas expectativas, ou se não, quando existirem as próximas projeções, que são em março, terão que ser condizentes. Mas eu não acredito muito que o Sr. Trump queira juros altos. Porquê? Porque ele é pró-economia. E a economia só funciona com crédito barato. Por isso, alguma jogatina fora de cortinas que ainda não estamos a compreender, que está a fazer com que os juros estejam mais elevados. Porque o Trump quer fazer. Seja empresas que investam $1 bilhão nos Estados Unidos, baixar o IRC para 15%. Uma pessoa que quer baixar os impostos, claramente que não vai querer uma subida de taxas de juros, porque enganamos-nos. A Fed é uma instituição politizada, embora digam que é independente tanas. Eles fazem o que o Presidente Trump ou o governo estiver em cima de indicar. Ponto final, são políticos. São políticos. Exatamente. E até é de relembrar que o mandato deste atual chairman da Fed vai finalizar em 2026. Logo, quando ele sair, Donald Trump vai colocar alguém muito mais próximo que realmente vai estar de acordo com a sua política económica e a política fiscal. Mas não achas que a baixa de juros, se acontecer de uma forma mais acentuada, não poderá colocar energia para uma inflação mais alta em 2025 ou 2026? Não, porque eu tenho a ideia que a inflação que nós tivemos foi causada pela energia. Ou seja, a inflação a partir de 2021, a inflação de 2021 foi derivada de um constrangimento dos portos marítimos na China, toda a gente queria sair, entrar nos portos. Ok, essa inflação é derivada aos preços de transportes. Ok, a inflação de 2022 é causada pela subida bruta da energia.
que é o componente que não tem mais peso na inflação. Sim. O Sr. Trump o que quer fazer agora é deitar abaixo o decreto-lei do Biden que limitava a exploração nas costas dos Estados Unidos. Quer, na prática, aligerar a regulação do fracking. Quer, na prática, voltar outra vez a construir a conduta do Alasca que traz o petróleo. Todas essas medidas fazem com que o preço de energia nos Estados Unidos caia e que a tendência seja exportar mais. Ou seja, maior oferta, a tendência é que o preço da energia caia. E se a energia cai, então o componente que pressiona em alta inflação cai. E a minha expectativa é essa, é que o crudo, graças ao Sr. Trump, possamos vê-la um bocadinho mais baixa, porque o maior produtor do mundo, por incrível que pareça, é os Estados Unidos. Não é a Arábia Saudita, é os Estados Unidos o maior produtor do mundo. E o maior consumidor de crudo do mundo, por diferença, é os Estados Unidos. E a verdade é o seguinte, que muita gente olha para a Agência de Energia norte-americana e diz, que indicou no ano passado que possivelmente os Estados Unidos necessitem menos de 20% de importação de crudo. Normal, se produz mais, não é necessário importar tanto. Por isso, não é um dado mau. Na prática, indica aquilo que eu acho que vão começar a produzir de uma forma brutal para baixar, e isso faz com que baixe o preço de energia. E não nos esqueçamos que a energia é a componente principal da indústria, da economia. Ou seja, desde os juros, faz de conta que não deixam juros, ok, não deixam juros, mas baixam o IRC e baixam o custo de transporte, ainda por cima os norte-americanos gostam de conduzir e fazem na boa 100 km por dia, o que é que vai acontecer às carteiras das pessoas? Vão ter mais dinheiro. E se têm mais dinheiro, o que é que vão fazer? Vão gastá-lo. As pessoas não são poupadores, não são investidoras racionais, são gastadoras compulsivas. Por isso, mais dinheiro na carteira vai dinamizar a economia. Ou seja, eu não sou assim tão pessimista quanto a economia, mas metendo entre parênteses. A Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia ainda vai dar muito a falar, o que está acontecendo na Síria ainda vai dar muito a falar, mas sobretudo o ponto de interrogação, tu disseste bem no início, o que é que vai acontecer com o Taiwan? Porquê? Porque cada vez mais o mar da China está-se a tornar um lago chinês. Um lago chinês. Ou seja, com os mísseis hipersónicos, com os sistemas de drones, não há nenhum como é que chama os barcos lá, os aviões, já me esqueci do nome, pá. É os porta-aviões. Os porta-aviões, exatamente. Não há porta-aviões que entre. Porquê que já não entra nenhum porta-aviões no Mar Vermelho? Porque os iranianos têm mísseis hipersónicos. Não entra lá ninguém. Exatamente. Não entra lá ninguém. E é curioso que nós estamos sempre a dizer que os Estados Unidos são uma grande potência a nível militar e tecnológico, e são neste momento a grande potência que ainda não tem mísseis hipersónicos. E já temos o Irão, já temos a China, já temos a Rússia, e sabe-se lá se outro país, até a Coreia do Norte, já diz que está perto de alcançar a tecnologia dos mísseis hipersónicos. E realmente é preocupante. A questão de Taiwan, que aqui tocas, é muito interessante, porque no discurso do presidente chinês, agora há poucos dias, para o Ano Novo, ele disse que só há uma China, que Taiwan faz parte da China, que é inevitável que ela volte para dentro da China, e não esquecendo, fazendo aqui um contexto muito rápido, que após o desmantelamento do Império Chinês, houve várias regiões da China que saíram desse grande império. Foi o Tibete, foi Taiwan, a Mongólia, temos Macau... Sebastopol pertence aos russos, não te esqueças de Sebastopol dos russos, que alguma vez que estavam o Xi Jinping e o Putin numa conferência, e o chinês virou-se que Sebastopol vai voltar a ser chinês, e o Putin fica com uma daquelas caras de poucos amigos que ninguém... Cuidado, os chineses... Mas é que, repara, a própria Rússia já pôs tarifas alfandegárias a produtos chineses com medo que a China tome controle da economia russa. E uma questão também que sobre a marinha chinesa, se nós formos a comparar as tonelagens em termos de marinha norte-americana e chinesa, a chinesa é a maior marinha do mundo. E neste momento, realmente o que tu notas que é o investimento que os chineses estão a fazer para se rearmar, para tornar as suas forças armadas mais modernas, está a ser de uma tal forma rápido, acelerado e gigantesco, que eu não sei se até ao final desta década nós não vamos ter uma invasão ou um bloqueio da ilha de Taiwan. Teoricamente, a data é antes de 2049, em que se faz 100 anos após o fim da Guerra Civil Chinesa, que dita a fuga dos nacionalistas para Taiwan. Sim. E dita também o início da China como conhecemos atualmente, não é? Uma coisa que se tem que ser da China é que a China é paciente, mas não tem o soft power que tem a Europa e os Estados Unidos. Não tem. E, queiramos ou não, é muito bonito ter paciência, mas o soft power é muito importante. É muito importante. Porquê? Porque é muito bonito tentar conquistar um país,
mas se mais de 60% das pessoas que vivem em Taiwan já não se sentem chinesas, cuidado, que estamos a falar da geração jovem, a geração antiga, que ainda viveu nos anos 50 e 60, ainda se considerava chinês, porque legalmente nas Nações Unidas, até 1970, os acordos do Nixon, China, o país China era Taiwan. Era reconhecido, exatamente. todo depois mudou. Ou seja, só a partir de 90 para cá, é que começou a haver um bocado mais de nacionalismo para a independência. E é muito curioso, porque é que culturalmente Taiwan é muito mais parecida ao Japão do que propriamente a China, porque, queiramos ou não, Taiwan foi colonizada pelo Japão desde o século XIX. Se não me engano bem, acho que foi a partir do século XIX que foi colonizada pelo Japão. Ou seja, muita cultura taiwanesa, não propriamente chinesa, mas sim japonesa derivada dessa colonização que findou após a Segunda Guerra Mundial, após a queda do Império Japonês. Não, é que há muita ideia que Taiwan sempre fez parte do território chinês e não. Só na última dinastia do Império é que realmente Taiwan houve ali alguma aproximação à China. Houve muitas trocas. Já pertenceu ao Império Espanhol, já teve postos portugueses, já aconteceu muita coisa a Taiwan. Mas é verdade que se diz. Mas há aqui uma frase, tu disseste que é a China é paciente. E eu lembro-me de ver uma declaração do anterior presidente chinês, que é o Deng Xiaoping, que dizia que era a reunificação da pátria é uma inspiração de toda a nação. E se não puder ser realizada em 100 anos, será realizada em 1000 anos. Portanto, os chineses realmente são pacientes e, quer queremos, quer não, seja daqui a 10, daqui a 20, daqui a 100, daqui a 1000, Taiwan vai fazer parte da China. Seja por um bloqueio económico, seja por uma aproximação política ou pela via da força. E essa é é que nós não estamos a ver a noção. E dou aqui outro dado que é, em 2027, faz 100 anos da formação do exército chinês, do EPL. E há muita gente que ainda acredita, muitos analistas, muitos generais, acreditam que o ano 2027, há duas datas. Uma foi a que tu disseste, 2049, no centenário da formação da República Popular da China, ou 2027, com esse centenário. E a China é muito de datas simbólicas que sinalizem uma reaproximação. E tu acreditas realmente, agora aqui falando abertamente, achas mesmo que é possível uma invasão por parte da China da ilha de Taiwan? Assim, temos que entender uma coisa. Taiwan não é nada mais, nada menos que um grande porta-aviões. Não é um porta-aviões que, na prática, proíbe que a China tenha liberdade de movimento. Se tu não tens liberdade de movimento, na prática, estás refém, é tudo. Tu tens um inimigo, não é inimigo, é um país um bocado que é totalmente amigo, mas não pode não ser que é a Rússia. Depois tens Taiwan, tens a Coreia norte-americana, tens as Filipinas norte-americanas, tens a parte de Vietnã, que também não são grandes amigos dos chineses. É verdade que se diga que durante a guerra do Vietnã houve uma tentativa de invasão da China que foi gorada pelos vietnamitas, que deram cabo. Se tu libertas Taiwan, a China tem capacidade de força posterior. E existe o Earthland, ou seja, terra-mundo. Quem controla o terra-mundo controla na prática o mundo. Sim. E a China, se tu lhe soltas Taiwan, tu libertas a China. E os Estados Unidos, se quiser controlar os recursos, que é a parte mais importante da geopolítica, tu não podes deixar que os outros países tenham saída. É o caso da Rússia, é por isso que nós temos a NATO em envolver a Rússia. Vai ser um novo confronto, vai ser do Ártico, que já está. Essa jogatina do Trump por causa da Groenlândia tem a ver com o transporte marítimo do Ártico. Mas tu libertas Taiwan, se Taiwan torna-se chinesa, aquele cordão que tu fizeste à volta da China parte-se por completo. Ou seja, os Estados Unidos não podem deixar que Taiwan seja invadida. Qual é o problema? É que a Ucrânia trouxe uma revolução do caneco, foi os drones. E Taiwan tem 100 km ou pouco da costa. Com drones vai tudo. Não há hipótese. Não há hipótese. Não há hipótese. Sim. É assim, alguns analistas militares acreditam que se Taiwan tiver as ferramentas necessárias para uma guerra assimétrica com a China, o caso que foi da Ucrânia, que foi a Rússia muito mais robusta em termos de equipamento militar e uma Ucrânia menor, mais pequena e com menos equipamentos e conseguiu reter os avanços russos, muitos analistas acreditam que se Taiwan, em vez de apostar em aviões a jato, em vez de apostar em equipamentos caros e apostar em drones, apostar em armamento mais flexível e móvel, que consiga, pelo menos durante alguns dias, algumas semanas, repelir o ataque chinês, à espera que os aliados, seja o Japão, a Coreia do Sul ou mesmo os Estados Unidos, cheguem para salvar. Mas a minha questão agora aqui que é, será
os Estados Unidos estão dispostos a salvar Taiwan, a enviar forças militares, a enviar os seus próprios cidadãos para morrerem no Mar do Sul da China? Boa pergunta e vou responder de uma forma um bocado mais. Vou estruturar um bocado mais aqui a resposta. A grande vantagem que teve a Ucrânia, sem dúvida nenhuma, foi a introdução dos drones. Ou seja, primeiro de tudo, a Rússia invadiu com um efetivo de 100 mil soldados, não tinha capacidade de manter todo o terreno, quase 1000 quilómetros de distância, é quase impossível, por isso foi muito fácil, na primeira contraofensiva, os ucranianos conseguirem repelir os russos, e graças aos drones, na prática, o tanque foi quase dizimado, ou seja, nós estamos a entrar numa guerra de drones e em vez de grandes movimentações, de grandes pelotões, estamos a ver grupos de 5, 6, poucas pessoas e poucos tanques. É uma guerra mais tecnológica que outra coisa qualquer. No caso de Taiwan, existe uma grande problemática que é Taiwan é uma ilha. Basta um bloqueio naval e adeus. Basta não haver um bloqueio naval, basta haver na prática a possibilidade de afundamento de barcos. E acabou. Sim. Porque também o sistema aéreo também acabou. Por isso que não vejo aviões a sobrevoar muito na Ucrânia, porque o sistema antiaéreo dá cabo dos aviões, queremos ou não. Ou seja, estamos a voltar aos primórdios quase da Segunda Guerra Mundial. Agora, a pergunta que nós fazemos, será que os Estados Unidos vão enviar os seus homens para morrer na guerra? O mais normal é que haja proxies. O mais normal. Ou seja, os Estados Unidos utilizarem alguém para salvar alguém. No entanto, é uma pergunta que ninguém sabe a resposta. Ou seja, os Estados Unidos diz que nem, e os chineses não sabem o que fazer, porque os chineses, queremos ou não, ainda não estão preparados para um confronto direto com os Estados Unidos. Porque o que nós vimos na Rússia, a Rússia-Ucrânia, foi três frentes. Uma guerra económica, uma guerra militar e uma guerra de informação. Ou seja, e foi na prática para estrangular de uma forma total a Rússia. Infelizmente não conseguiram. Porquê? Porque a Rússia teve ajuda tanto dos chineses como de outros países amigos, de forma a não colapsar completamente a economia russa. No entanto, o grande problemática é que a China vive de status quo. Ou seja, o que é que significa status quo? Significa que eu vou fazer tudo por tudo para manter a paz social. Se tiver que proibir short sellings, como aconteceu agora, ou como aconteceu em 2015, se eu tiver que proibir fazer nacionalizações, se tiver que regular, se tiver que acabar com o setorial completo, como foi o setorial da educação, então, há 2, 3 anos atrás, que acabou completamente com o setorial da educação, os Estados Unidos faz isso, porque o mais importante é manter paz e tranquilidade. Agora diz-me, tu tens uma população que a partir dos anos 70, a partir do Deng Xiaoping, começou a ser ultracapitalista, começou a viver bem, em que todos os anos milhões de pessoas saem da pobreza da China, agora diz, há uma guerra comercial, há uma guerra, um confronto entre o Ocidente e a China. Tem que haver o quê? Guerra informacional, guerra militar, mas guerra económica. Ou seja, a Europa tem que arranjar alternativas à China, e está a tentar fazer, através da Índia, através dos outros países satélites, e a China? E a China? Vai-se voltar para dentro? E como quê? Com produtos de África, mas está muito longe, tem portos na África, basta um bloqueio norte-americano, não consegue levar produtos limitados para a África. Vai pedir à Rússia, mas a Rússia já não consegue alimentar 1 bilhão de pessoas. Ou seja, a China primeiro tem que criar uma fortaleza económica, e é por isso que está a existir muitas guerras híbridas. Por exemplo, tentou fazer portos em África e também tentou fazer portos na América Latina, e já houve revoltas militares lá. Ou seja, enquanto a China não tiver assegurado uma independência do Ocidente, que não tem, vai falar e vai ter que engolir com a Pelosi há 2 anos atrás, que a Pelosi, que é a maior representante depois do presidente dos Estados Unidos, a segunda pessoa mais importante é a presidente do Senado. E ir lá, uma representante lá, os chineses teve que engolir e calar. O que é que fez os chineses? Retaliaram contra Taiwan, proibindo a exportação de sílica, que é tanto para a construção civil como para os chips e outras sanções. Mas, para quê? Para acontecer algo que está acontecendo na Europa. Ou seja, essa subida de energia fez aumentar os custos de vida, aumentou o desemprego, as falências estão a existir. Houve uma reviravolta, quase um mapa político europeu. Os chineses, com essas sanções, estão a tentar fazer com que haja essa revolta. Só que Taiwan é muito dependente do quê? De exportações para o Ocidente e não propriamente para a China. É para a China, mas é para que a China venda para o Ocidente. Ou seja, há mais problemas na China do que propriamente no Ocidente. Mas olha, uma coisa que, quando foi a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, a administração Biden veio logo dizer que ela não foi em visita oficial, ela foi numa visita pessoal para demonstrar apoio, porque
a política norte-americana é só existe uma China. Por isso é que eu tenho algum receio e acredito que os Estados Unidos poderão não salvar Taiwan. É certo que a China ainda não está preparada para ser uma fortaleza, mas está-se a preparar, por exemplo, os investimentos voltados no Paquistão, como portos no Bangladesh, no Paquistão, em África, que é de forma Já, a então já servir. entendeste porque o Afeganistão está a atacar o Paquistão agora, não já? Mas lá está, quando foi a saída dos norte-americanos do Afeganistão, os chineses entraram logo com dinheiro, com armas, com investimentos. Porquê? É um país com lítio, é um país com cobre, é um país com níquel, é um país com várias reservas que são essenciais para a economia E não norte-americana. é só, Eu se quiseres acredito. levar um pipeline, se quiseres levar um pipeline até a China do Irão, sem passar pela Rússia, Afeganistão e Paquistão é prioritário. É Prioritário. prioritário, exatamente. Por isso é que já está a haver esta tensão entre Paquistão e Irão. Ainda há poucos meses, não sei se recordas, o Irão atacou rebeldes terroristas no Paquistão. Agora o Afeganistão ataca o Paquistão e a China caladinha, sem Ok. dizer nada. Mas vou-te contar isso aqui agora. Isso aqui é a teoria, teoria dos canais militares. Essas duas regiões são regiões separatistas cada um. Ou seja, o Paquistão coçou as costas ao Irão e o Irão coçou a costa ao Paquistão. Porquê? Cada um atacou o quê? O inimigo, os separatistas do outro país. Isso aconteceu no ano passado. Acho que aconteceu isso no ano passado, em que houve esse ataque. Sim. Mas eu acho que mais foi uma troca de favores que outra coisa qualquer. Acho que aconteceu mais por isso. Ok. E ainda sobre Taiwan, eu não acredito e eu acho que a dado momento, e se tu notares, a população norte-americana está cada vez mais adversa a aventuras internacionais militares. As experiências vividas no Afeganistão e no Iraque causaram algum trauma na psique norte-americana. E acho que os norte-americanos estão cada vez mais virados para dentro, certo que ainda são uma potência, e acho que a dada altura, para evitar uma guerra maior em larga escala naquela zona, eu acho que os Estados Unidos e a China vão ter que se sentar à mesa, negociar, até porque neste momento os Estados Unidos ainda são a única potência unilateral no Pacífico e acredito que a dado momento, seja daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 20, os Estados Unidos vão ter que sentar-se à mesa com a China, negociar e vão ter que ceder Taiwan para a China em troca de outros benefícios que não sabem ao certo o quê. Sinceramente, isso seria um. Assim, se eu fosse um político norte-americano, faria tudo por tudo para manter Taiwan sobre a alçada norte-americana. Porque, queremos ou não, Taiwan é o tampão, é o sifão da banheira. Tu tiras o sifão da banheira, a água sai toda. Ou seja, Taiwan é o sifão da banheira. Ou seja, está aqui um livrozinho, que é o do Rei Dálido, esse aqui, que estou a apontar aqui, que fala sobre ciclos de impérios. Sim. E ele diz que os Estados Unidos estão no topo e agora está a inverter, e a China é o novo país que vai tentar agora. Agora pensa num campeonato de futebol. Tu foste campeão no ano passado, não é? E tu agora estás em primeiro lugar no campeonato de inverno. Tu não vais querer que o segundo lugar tome lugar. Ou seja, tu vais fazer de tudo para que o segundo lugar não fique em primeiro lugar. Ou seja, é muito mais difícil manter uma primeira posição do que subir para a primeira posição. Ou seja, os Estados Unidos têm sim ou sim que manter a sua hegemonia. Ou seja, por guerras híbridas, seja por golpe de Estado, seja por tentar pôr a dormir o Xi Jinping através de rebeliões antes dos comitês, ou seja, os Estados Unidos vão fazer tudo por tudo para manter a hegemonia, porque se perde aquele sifão, vai perder, na prática, o quê? Uma zona muito importante geopolítica. E os Estados Unidos só consegue, como é que é de explicar isso? O dólar é papel higiênico. E porquê que vale alguma coisa? Porquê que vale alguma coisa? Porque os Estados Unidos têm a pistola e diz, ou tu compras como papel higiênico ou tu levas um palácio. Se os Estados Unidos perdem a hegemonia do monopólio da moeda de intercâmbio mundial, o papel higiênico, em vez de valer qualquer coisa, vale mesmo que o papel higiênico nem para o rabo vai servir. Ou seja, os Estados Unidos, se quiserem continuar a viver grátis, porque na prática imprimir dinheiro grátis significa eu compro tudo, consigo avançar tecnologicamente e o meu custo é zero, porque eu imprimo aquilo que eu quero e ninguém sabe, e eu invento mil e uma políticas, dizer que eu estou a ser dobre, estou a aumentar juros, estou a ser quantitativamente, não importa. Os Estados Unidos é os Estados Unidos graças a quê? A sua hegemonia económica. E só consegue manter a hegemonia económica se o dólar for rei e senhor do mundo. Sim. Se não conseguir, é o início do fim. Porquê? Tudo começa com perda de poder de compra. Os romanos, o Diocleciano, fizeram muita porcaria às suas mãos de prata, era só detritos, é por isso que o Diocleciano dizia malditos dos especuladores que andam a aumentar o preço do pão. Há 2000 anos atrás, os políticos romanos diziam que os nossos políticos dizem agora. Os Estados Unidos, para conseguirem comprar petróleo da Arábia,
para comprar ouro, ouro ou commodities ou bananas do Brasil, tem que imprimir os seus dólares. Para eles custa zero. Para nós não, tem valor. Ou seja, tudo, se ele perde o sifãozinho de Taiwan, perde uma grande zona que lhe compra muitos dólares. Porque os Estados Unidos é exportador, o produto que mais exporta os Estados Unidos é dólares. A balança é negativa. A balança desde 2000 é completamente negativa. Ou seja, é exportador de dólares, ponto final. Se não consegue exportar dólares, quanto é que vale o dólar se não exportado? Zero. Mas eu ainda acredito que o Império Norte-Americano, que é um império, é uma quase oligarquia, está em decadência. Não há nada que... Não vai ser Trump, não vai ser Kamala, não vai ser Biden, não vai ser ninguém que vá conseguir reverter a decadência do Império. E há outro livro também muito interessante, que eu já o li para aí há 20 anos, que é A Ascensão em Queda das Grandes Potências, que é uma análise que vem desde 1500 até ao Império Norte-Americano, e nós começamos a ver padrões em que todos os impérios começam a cair devido a determinado número de padrões. E outra coisa que também se notou, e a China está atenta, e a guerra da Ucrânia, e nós já vamos lá seguir, que eu ainda quero aqui a tua opinião sobre o futuro da Europa a nível de segurança. A China está a olhar para a Ucrânia como um livro, como um manual de o que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. E o que nós notamos é que, primeiro, o complexo industrial norte-americano está esticado ao máximo, não consegue produzir mais armamento do que já está a produzir. Notou-se que o exército norte-americano não é elástico, que ou financiamos a guerra na Ucrânia ou financiamos a guerra no Médio Oriente, mas não dá para financiar na Ásia, e que vão ter que existir escolhas pelos governantes norte-americanos, que é, nós queremos estar aonde? Queremos salvar quem? É Israel, é a Ucrânia, é Taiwan, porque não dá para salvar os três. Mas sobre isso eu digo que os Estados Unidos fizeram uma jogada de gênio no mês passado, que compraram generais sírios, meteram armas nos rebeldes lá dos talibãs, e uma semana a Síria caiu. Isso faz com que o Líbano não tenha acesso às armas do Irão. Isso faz com que Israel fique seguro da parte norte. Da parte leste começou a invadir os montes adjacentes ao Golã. E a zona central agora é pró-americana e pró-turca. Ou seja, o que acontece aqui? Israel já ganhou uma lufada de ar fresco espetacular. Isso fez destabilizar completamente o quê? O Irão, porque o Irão perdeu uma zona hegemónica, porque já não consegue o quê? Suprir quem? Os libaneses. E a Rússia, por pouco que não se lixa completamente. Porquê? Se a Rússia quiser levar armas para a África, com os seus jumbos, tem que fazer uma paragem. E o único aeroportos que ele conseguia fazer uma paragem eram nos portos que estão a Síria. Ou seja, houve agora negociações entre os russos e lá os talibãs, em que ainda não é oficial, para ver se podem utilizar o porto aéreo, o porto marítimo, que era usado pelo antigo regime. Sim. Porque se a Rússia perde isso, e isso é o que os norte-americanos querem, perdem o acesso ao mar Mediterrâneo. E porquê? Porque existe um acordo firmado em 1922, que é o Cabo de Hormuz, que é sede da Turquia e a Rússia, que diz o seguinte: nenhum barco militar, a não ser russo e não ser pertencente aos países, pode passar por esse estreito. Só que os turcos foram inteligentes e estão a construir um canal à volta, e aí já não entra nesses tratados de 1922 de Montreal. Ou seja, na prática, os russos perdem completamente o acesso ao mar Mediterrâneo, completamente, porque se fechou o Hormuz. Se perdem esse porto da Síria, na prática não conseguem fornecer armamento aos seus países aliados, ou seja, acho que é a Líbia, tens outros países um bocadinho mais da África Central, estão-se a revoltar contra a França. Ou seja, na prática, aquilo que nós estávamos a dizer no início, essa geopolítica, essa queda da Síria foi muito importante para os interesses norte-americanos para conseguirem manter o controle no Médio Oriente, dar cabo um bocadinho da moral dos iranianos e também tremer completamente o poderio da Rússia na África, que já se estava a revoltar muito contra os franceses. Sim. Tinhas o caso de Níger, tinhas o caso agora da Costa Marfim contra a França, entre outros. Ou seja, Síria foi uma jogada que digo, uau, não foi preciso tropas, foi preciso papel higiênico aos rotos e pessoal quisesse combater, não é? Sim. Na prática foi isso. A jogada na Síria foi de mestre, foi uma jogada de xadrez exemplar. Pela calada da noite, tudo mudou numa questão de semanas. E realmente, se nós tivéssemos agora recuado para o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel,
ninguém pensava que, passado mais de um ano, nós íamos ver um Irão enfraquecido, um Hamas quase destruído, um Hezbollah quase aniquilado e a Síria com uma mudança de regime. E agora eu faço-te uma pergunta, que é, achas que é este o momento, em 2025, para os Estados Unidos, com Donald Trump no poder e Benjamin Netanyahu em Israel, para fazer um ataque ao Irão e aniquilar de vez o regime religioso? Opa, eu acho que não. Porquê? Porque queiramos ou não, ele é como a bomba grande de Israel. Não é oficial, mas toda a gente acredita que tem, não é? Ou seja, toda a gente acredita que o Irão tem duas bombazinhas, ainda por cima com mísseis de longo alcance e hipersónicos que são capazes de atingir a Europa. Ou seja, o que acredito que aconteça mais são as típicas guerras híbridas, ou seja, as grandes manifestações que já aconteceram há uns meses atrás no norte do Irão, que é a parte da Arménia, Uzbek, digamos que os países que foram desenhados pelo Sr. Gulbenkian, na prática, é um retalho de muitos povos, não é? Como costumo dizer, o grande Gulbenkian que desenhou o Médio Oriente, na prática desenhou com um copo de vinho, certeza absoluta, que ele não sabia onde estavam os povos, certeza absoluta. Mas, o que digo, o Irão só consegue sobreviver graças à repressão. Se tu tirar a repressão, é como Cuba. Cuba só conseguiu sobreviver graças à repressão. Se não houvesse repressão em Cuba, já tinha caído o regime. Então, eu agora faço-te uma pergunta reformulada. Se os Estados Unidos impuserem sanções violentas contra o setor do petróleo e do gás do Irão, sanções económicas ainda mais graves, achas que internamente pode disputar alguma revolução que faça... Não, porque as sanções já foram executadas. Quanto mais sanções metes, menor a efetividade. As sanções que muitas vezes já foram feitas. Ou seja, o Irão não quer saber, olha, vende para a China, vende para a China as coisas. Então, e se os Estados Unidos disserem à China que nós damos algo em troca, mas vocês não compram, não podem comprar petróleo e gás natural do Irão? Ok, agora pergunta o que é que vais dar em troca? Taiwan? Vou dar Taiwan. Ou vou dar outra coisa em troca. Sim, é que se tu dás Taiwan, perdes para sempre. E os chineses podem voltar atrás da conversa. Podem, exatamente. O Irão é demasiado importante enquanto o petróleo for a energia, for o centro do mundo energético. Ou seja, o mar, o Hormuz, o Estreito de Hormuz, essa zona onde estão a maior parte das refinadoras, os poços da Arábia Saudita, são mais ou menos isso. Não sei se estás a ver isso aqui. Isso é Arábia Saudita, não? Arábia Saudita, ok. Isso é Arábia Saudita, não é? Isso é Arábia Saudita. Isso aqui é Meca, Medina, e aqui é a zona, e aqui... Esse aqui, na prática, é mais ou menos o Irão, ok? Isto aqui, onde está uma parte dos poços de petróleo. Aqui e aqui nessa zona. Zona xiita, é que a maior parte da população é xiita. O que quero dizer com isso é que, enquanto o petróleo for muito importante, as maiores reservas do petróleo mais fácil de extrair, que é o petróleo árabe, é o mais barato e mais fácil de extrair. A qualidade também é muito boa. A qualidade é muito parecida ao fracking. Por incrível que pareça, o fracking é um petróleo muito bom, muito fácil de refinar. Quanto mais fácil, mais barato é de refinar e mais vantajoso é. Ou seja, enquanto o petróleo for a energia do mundo, eu acredito que ainda seja nos próximos 100 anos, Irão ainda vai ser muito importante, Arábia Saudita também, Oman, Iraque. Só que os Estados Unidos têm bases militares na Síria, no Iraque, tem também na Arábia Saudita. Só não tem onde? No Irão. Mas esse presidente que está agora no Irão, ele já não foi preso, mas ele era um bocadinho mais suave. Um bocadinho mais pró-Ocidente, para ser, não era assim tão anti-Ocidente como outro partido que existe no Irão. A única forma de quebrar o Irão tem que ser por dentro. Ou seja, vão ter que continuar a fazer guerras híbridas, a desgastar, a tentar comprar generais, a fazer com que haja golpes de Estados. Agora, será que a Rússia vai deixar, havendo o protocolo de mútuo acordo? Isso já não sei, porque para a Rússia já perdeu a Síria, não lhe interessa para nada perder um aliado com o Irão. Não lhe interessa para nada. Embora seja um aliado que entendem-se, também não são amigos de abraços, não é? Entendem-se, não é? Porque têm interesses em comuns, mas também têm interesses dispares, não é? Mas não lhes interessa para nada a Rússia ter mais um país completamente estratégico, que é completamente montanhoso, que é impossível conquistar por fora, que tem que ser derrubado por dentro. Tem que ser derrubado por dentro. É impossível. Há países que foram abençoados pelas... Afeganistão, Irão, Estados Unidos.
os Estados Unidos, por isso é que eles são uma potência, e mesmo que os Estados Unidos percam influência no mundo, nunca vão ser invadidos, nunca conseguem quebrar de uma forma decisiva a sua força. A Rússia, a China, o Irão, a Austrália, o Afeganistão, os Estados Unidos são países extremamente difíceis de serem invadidos e de perderem. Ou caem por dentro, como estavas a dizer, e o Irão tem que cair por dentro. Aqui, o que eu noto no teu discurso que é, tens falado sempre, desde o início desta live, tens falado sempre de energia, petróleo, gás. Achas que é um dos grandes temas para 2025? Seja para investimento, seja para agora numa parte mais de investimento. Achas que a energia poderá ser um setor atrativo para investir? Assim, eu invisto em energia todos os 100 anos e saio de energia todos os 100 anos. Porquê? Porque é muito sazonal. Energia são padrões de consumo. E tu tens, e se tu conheces os padrões de consumo dos maiores consumidores, sabes onde é o maior pico, e há uma tendência de subida de preços derivada de uma maior procura. Uma maior procura relativamente ao crudo. Ou seja, eu na energia, eu foco um bocado mais da terra. Ou seja, foco-me na comprar quando está nos mínimos sazonais, depois faço o trailing stop, se sair no topo, que é mais ou menos meio do ano, tudo bem. Se ir por trailing stop, olha, paciência, melhor ainda, melhor ainda. Sim. Ninguém sabe o futuro quando é que vai estar o preço do crudo, vai estar a 1000, se vai estar a 100, se vai estar a 80. Eu só sei que ele é muito cíclico, o crudo. Mas tem uma grande importância, tanto o crudo como o gás natural, em todo o mundo. Sim. É o que nós estamos a ver. O euro a cair de uma forma brutal. Porquê? Porque o preço do gás natural subiu 100% desde o ano para cá, e muita empresa alemã está a falir. O que aconteceu com a Gamesa hoje, com o despedimento coletivo de 200 pessoas, uma fábrica em Ovar, aqui em Portugal, ou seja, está a haver um efeito dominó. Isto é que me preocupa a mim. O que me preocupa a mim é que haja um efeito dominó em que as fábricas param na Alemanha e as microempresas que andam à volta, como não têm trabalho, ou façam um layoff brutal, ou despeçam pessoal. Sim. Aliás, acho que foi a Serinox, acho que é a Serinox que voltou a operar outra vez, teve parado há alguns meses, voltou outra vez a operar a Serinox, mas não a total carga. Porquê? Primeiro de tudo, tens os preços do dumping do aço chinês, existe um grande dumping mundial de aço, e depois tens o custo de energia, que é o gás natural. Aqui na Europa é 4 vezes mais alto do que o gás natural que é vendido nos Estados Unidos, que é vendido na China, ou que é vendido, por exemplo, na Índia. Ou seja, a Europa não é concorrencial. É por isso que eu digo, se a Europa quiser sobreviver, tem que aumentar taxas alfandegárias para tudo e mais uma coisa. Ou seja, a globalização para mim, caput. Porque a única forma da Europa sobreviver é protegendo a indústria interna. E a única forma é tarifas alfandegárias. Podem dizer que é por causa do ambiente, é por causa do Polo Norte, podem dizer que é por causa das andorinhas. Mas vão ter que inventar qualquer coisa para aumentar taxas alfandegárias nos outros países. Por exemplo, na agricultura foram inteligentes. O maior exportador de bens agrícolas para a Europa é o Brasil, e disseram uma coisa: olha, a partir de 2025, zona de desmatamento, não entra aqui nada. Claramente que a Alemanha, por causa da inflação, teve que adiar essa proposta um ano. Ou seja, em vez de entrar essa legislação em janeiro, foi adiado para 2026. Ou seja, produtos que não tenham certificado de não desmatamento no Brasil não podem ser vendidos na Europa. Isso é bom para quem? Para a agricultura francesa, que é o maior produtor, além do... temos a Polónia, também é o grande produtor, temos a França, que é o grande interessado nisto. Porque queremos ou não, a Europa não tem salvação, a não ser que haja muita regulação. Porque me custa muito, essa é a verdade. Essa é a verdade da Europa. Isso, ainda voltando ao início, estavas aqui a dizer que é a energia sazonal. Eu invisto também todos os anos em energia. Se nós formos ver o gráfico da análise técnica, por exemplo, da gasolina, faz sempre mínimos, finais de novembro, meados de dezembro, sobe até abril, maio, mais ou menos, desce, volta a dezembro, volta a subir. É mais vincado, a umidade daquilo é um espetáculo. Porquê? Porque se vis o gráfico de janeiro a fevereiro da gasolina, é assim. Exato. É assim. É uma coisa fantástica. Yeah. Só que a variação em porcentagem é 10% ou 20% no máximo. Ou seja, tens que entrar com futuros e com alavancagem se quiseres tirar alguma rentabilidade da estratégia da gasolina. Eu uso sempre a alavancagem. No curto prazo, uso muito para as commodities, uso muito a alavancagem. É uma forma de estar no mercado. Mas tu tocaste aqui ainda há alguns tempos, e nós já estamos aqui quase com uma hora de live. Falaste numa globalização que está a ser fragmentada, que está nos moldes que não está agora. Temos assistido a um maior nacionalismo económico, quer nos Estados Unidos, quer na Índia, na Coreia, como, por exemplo, as questões dos chips, as questões da inteligência artificial, e falaste aqui na Europa, e especialmente na Alemanha,
que andou anos viciada em gás natural russo barato e que assim que começou a guerra, o gás russo barato acabou, a sua indústria entrou quase em colapso e o grande motor da economia europeia está gripado, tem problemas graves, a indústria francesa apresenta problemas também graves e aqui tu vês alguma luz ao final do túnel em relação ao continente europeu, quer nas questões energéticas, quer nas questões industriais? Os franceses são inteligentes. Porquê? Nas negociações de energia do ano passado, focou sobretudo sobre tornar green outra vez nuclear. E o que é que lhe interessa que o green seja nuclear? Os franceses, porque 70% da produção energética da França é nuclear. E a França exporta nuclear para muitos países. Só que a Alemanha não queria ceder esse ponto, porque se tu subsidias o nuclear francês, os alemães vão comprar quê? Energia à França. Ou seja, Exato. muita gente fala da União Europeia, mas todos lutam contra todos, dentro da Europa. Ou seja, é fragmentado em si. Ou seja, cada um puxa pelo seu umbigo. Por isso também a França não deixa que construamos linhas de alta tensão através dos Pirineus. Porquê? Porque o renovável, que é produzido de uma fartazana aqui na Península Ibérica, que muitas vezes chega a preços negativos, iria competir com a energia francesa, em que o sistema europeu de energético faz com que os primeiros a fornecer energia sejam renováveis eólicas, ou seja, sim, o custo marginal mais caro ao gás, mas se tu injetas muita energia renovável na França, o nuclear só é ligado depois da eólica estar a suprir toda a sua totalidade. Ou seja, os franceses não querem que os espanhóis, europeus e portugueses compitam, os alemães não querem que os franceses compitam, e depois qual é o problema aqui? A Alemanha começa a inventar no green, desliga as suas centrais nucleares, transforma todas as suas centrais térmicas de carvão a gás combinado e esquece de uma coisa. No inverno pode não haver ventinho. E em 2021 e este ano aqui não houve vento na Alemanha, as ventoinhas não funcionaram e o preço da cidade ultrapassou os picos de 2022. E esta? Sim. E esta? Exatamente. Aqui uma questão que também queria colocar, e que já estamos aqui a aproximar mais do fim, que é hoje naquelas declarações, naquela conferência de imprensa que Donald Trump fez, que disse coisas do Arco da Velha, há coisas que eu fiquei a pensar, como é que é possível um presidente norte-americano dizer alguma coisa sobre o Canadá, sobre o México, sobre a Groenlândia, e uma das coisas que disse foi que quando tomar posse, em 6 meses a guerra da Ucrânia vai estar finalizada. Tu acreditas que realmente este conflito vai ser um conflito eterno ou que vai ter em 2025 o seu fim? Olha, a verdade é que se diga, os Estados Unidos também não podem perder a Ucrânia. E sobretudo os poloneses não querem, os romenos, os eslovacos, os húngaros não querem o urso à porta. Ou seja, vão fazer tudo por tudo para ganhar algum poder negocial. Só que qual foi o problema? O problema é que os europeus norte-americanos pensavam que iriam dar cabo da Rússia muito rápido, através da guerra económica, política e informativa. Sim. Não conseguiram. Ou seja, e depois saíram, os políticos europeus são tão novatos nisso, que indicaram que os acordos de Minsk era só para ganharem tempo. Ou seja, qualquer acordo que haja agora, os russos vão dizer, pá, tu mentiste-me anteriormente, como é que não me vais mentir outra vez? E agora, tens outro problema que é na parte da Transnistria, que é um problema que impede legalmente a Moldávia entrar na NATO. Porquê? Porque nenhum país esteja em guerra, é o caso, teoricamente, um conflito congelado da Moldávia, não pode entrar na NATO. E com a falha do gás, o corte de gás da Rússia que ia para a Moldávia, que passa pela Transnistria, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a Transnistria esse inverno não tenha energia nem tenha gás, ou seja, ou eles morrem de frio, ou voltam-se a juntar à Moldávia. Se junta à Moldávia, a Moldávia já pode fazer um referendo de ganha para fazer parte da NATO. Qual é o problema aqui? É que o ponto de interrogação dessa guerra da Ucrânia vai ser Odessa. Odessa é demasiado importante para os russos. Demasiado importante. Kiev, opá, já nem digo nada. Kiev. Está a 50 km da Bielorrússia. Mas Odessa, se a Rússia controlar Odessa, o Mar Negro é um lago russo. Se não controlar Odessa, dentro de 10, 15 anos podemos ter aqui uma continuação do conflito. Ou seja, a Ucrânia é muito importante. Se realmente a Turquia vai permitir que o Mar Negro se torne um lago russo, um lago de influência apenas russa. Qual é a tua opinião? Assim, quando a queda da Síria, houve reuniões secretas entre o Irão, a Turquia e a Rússia, segundo alguns canais militares que sigo. Eu acho que eles estão bem informados. E o que é que eu acho? O Erdogan tem demasiado interesse na Síria, ou seja, em Alepo, na parte perto do Kurdistão, toma parte dos poços, porque também já também invadiu o norte do Iraque,
a Turquia. Eu acho que o Erdogan sempre quis ser o sultão que voltou a fazer renascer o Império Caído Otomano que caiu em desgraça após a perda da Primeira Guerra Mundial. Por isso, o Erdogan é um sobrevivente, é um negociador, ninguém pode confiar nele, sejam ocidentais, sejam russos. É um turco, na prática é um turco. Já se dizia os portugueses que nunca se deve confiar num turco, não é? Ainda por cima no Erdogan. Ainda por cima no Erdogan. Ou seja, tudo depende do que é que o Erdogan quer. Claramente que não lhes interessa para nada ter uma Rússia muito forte, porque é um inimigo de peso, mas também Síria é muito, muito apetecível. Ou seja, não nos esqueçamos que quem está a financiar o grupo que agora controla a Síria foi a Turquia. Não nos esqueçamos desse ponto muito importante. E após, um dia ou 2 dias após a queda da Síria, o Erdogan disse: vamos voltar a que a Síria seja nossa, porque era uma província otomana. Ou seja, e ninguém está a gostar da conversa do lado ocidental, porque ninguém quer uma Turquia forte. E a Turquia traz uma coisa porquê? A queda da Síria foi muito importante para a Turquia, porque consegue agarrar a Rússia pelos tintins. Porquê? Porque se a Ucrânia deixa de ser o ponto principal de fornecimento de gás, se o Nord Stream está destruído, então a Turquia pode ser o hub principal de gás russo, que entra pela Turquia e vai pela Grécia, mas também o gás do Qatar, que agora já pode passar pela Síria, entra na Turquia, ou seja, um dos grandes vencedores são os turcos. Ou seja, os Estados Unidos têm o chapéu, mas isso não era possível sem os turcos. Não era possível sem os turcos. Agora, os curdos estão-se apoiados pelos norte-americanos. E os turcos não podem deixar que o Kurdistão se torne independente, porque já tem um sério problema na sua zona oriental, que a grande parte é curdo. Ou seja, é um jogo do caneco que eu estou a olhar de fora, estou a 1000 e tal quilómetros de distância, bem longe, mas digamos que a Turquia vai ser um player que ainda vai dar muito que falar ainda. E foi realmente, como estava a dizer, um dos grandes vencedores da queda do regime de Bashar al-Assad. Voltamos à questão da energia, que nós temos estado a falar aqui ao longo desta live, que é a base da economia moderna, para além dos chips, para além dos semicondutores, é a energia. Tudo se move, seja por hidrogênio, seja por gás natural, seja por petróleo, por energia solar, tudo move-se através de energia. Mas realmente as questões no Médio Oriente, esta questão síria, ainda é agora o início de algo que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Mas certamente o sultão, que eu concordo contigo que é uma pessoa que não é confiável, hoje é teu amigo, amanhã dá-te uma facada nas costas. O interesse dele é reativar, como estavas a dizer, o grande sonho de um Império Otomano que foi desfeito com o fim da Primeira Guerra Mundial, que é o que se costuma chamar de, hoje em dia, eu acho que um dos grandes perigos para a humanidade ou para a Europa é o sultão turco, porque ele sorri na cara, viramos costas e ele dá uma facada. E realmente a questão no Médio Oriente, se nós juntarmos a Arábia Saudita, a Síria, Israel, o Irão, a Turquia, o Líbano, tudo aquilo está em completo alvoroço. Vamos ver até que ponto é que a Síria não vai ser desfeita em várias regiões. Eu acho que vai. Não é hipótese. Os israelitas já estão a pensar em meter colonatos nos montes sírios agora, por isso não há hipótese. E repara uma coisa que é, a partir da queda de Bashar al-Assad, Israel destruiu por quase completo tudo que era equipamentos militares. Logo, um país, para ser um país de facto, não é só por ter um governo, não é só por ter uma população, tem que ter também equipamentos e forma de impor a lei e de impor a ordem pelo todo o território. Sem armas, sem armamento, a Síria está à mercê dos seus vizinhos que podem. Por exemplo, a Turquia já invadiu o norte da Síria, está neste momento em combate com os curdos para esmagar os curdos e tomar controle de todo o norte da Síria. Israel, como estavas a dizer, já tomou conta de um dos maiores pontos estratégicos do Médio Oriente, aqueles montes onde eles conseguem supervisionar tudo à sua volta, desde a Síria, desde o Líbano. Israel é altamente complexo e realmente aqui o mundo e aquilo que nós vamos aqui a falar ao longo desta mais de uma hora é que o mundo é um local complexo, é um local muito tenso, é intenso e realmente para os investidores têm que ter noção que não basta comprar ações de uma empresa ou de um índice, é preciso perceber como é que o mundo funciona e que às vezes notícias no Mar do Sul da China, notícias na Síria, notícias na Ucrânia podem impactar de forma
intensa as nossas carteiras de investimento. O que é que nós estamos, e nós como começámos esta live sobre política monetária, inflação e dados macroeconómicos, são importantes, certamente que o são, mas a geopolítica move o mundo e é também importante para os investimentos. E aqui uma última pergunta que eu te queria colocar aqui para finalizar, que é, se tivesses que escolher 3 setores para investir em 2025, baseando-se apenas nos grandes temas geopolíticos, quais seriam e porquê? Ora bem, eu penso um bocado ao contrário. Eu tenho uma filosofia de carteira por diversificação, por estratégia, não propriamente por setorial. Porque se tivesse escolhido por um setor, estava pô-la muito direcional a uma temática. E eu acredito que o mercado é muito móvel, muito dinâmico, ou seja, tenho estratégias direcionais, tenho estratégias market neutral, tenho outro tipo de estratégias. Ou seja, eu vou sempre para onde me leva ao vento, não é? Se o vento me leva para um setor energético, vou para o setor energético. Se me vai para áreas defensivas, vou para áreas defensivas. Se vou para... Mas outro elemento que nós não falamos muito aqui, que é tão importante, tão importante como a energia, são os juros. Porque os juros definem para onde é que vão as ações do REITs, para onde é que vão as ações bancárias, para onde vão as ações industriais, para onde é que vai problemáticas defensivas, porque existe uma arbitragem com as yields, ou seja, eu acho que nós temos de nos focar muito, além da energia, é no raio da curva das yields, porque é tão importante e as pessoas escuram tanto essa parte das curvas das yields, porque definem tudo. É verdade. Ou seja, é verdade. dá-nos a razão que nos tira completamente a razão do mercado. Tira-nos completamente a razão. Sem dúvida que sim. E só para teres uma noção, eu antes de entrar aqui na live, tinha visto as obrigações de tesouro norte-americanas a 30 anos estão quase nos 5%. E desde setembro tem estado a subir de uma forma galopante desde o primeiro corte de juros por parte da Fed. E a subida dos juros das obrigações não é benéfica para as ações. Não é? Sem dúvida que não. E nós às vezes, quer dizer, nós os dois não, mas os investidores em geral tendem-se a esquecer dessa parte dos juros, da parte das obrigações, e olham só para se o Nasdaq está a subir, se a Nvidia está a subir, ou se as principais empresas estão a subir, e depois esquecem-se que há uma correlação direta entre os juros das obrigações norte-americanas e depois o comportamento dos índices e do mercado. E hoje vimos a subida nas obrigações norte-americanas e a queda nos índices, ou nos principais índices americanos. E realmente, se há alguma dica que eu posso dar, é verem esta correlação direta entre política monetária, juros e obrigações, para vocês verem depois também as expectativas de crescimento e de comportamento dos índices norte-americanos. Se eu pudesse responder aqui à questão que te fiz sobre que setores, eu acho que há realmente muitos setores, por exemplo, como tu tinhas falado também a meio daqui da live, que é este recalibrar das cadeias de abastecimento, da fuga de investimento na China, em Taiwan, na Coreia, para outros países como a Índia, ou para outros países. Acho que nós temos de estar atentos a infraestruturas. O setor da infraestrutura, há muito dinheiro para ser investido, a tecnologia. Acho que por mais que esteja em queda ou esteja em subida, o futuro pertence à inovação tecnológica, seja ela de inteligência artificial, de semicondutores, de computação quântica, que agora é um dos temas que está aqui na moda, que é desde que a Google apresentou aquele chip de computação quântica. Acho que estes dois setores, de infraestrutura e tecnologia, e o realinhar das cadeias de abastecimento a nível global e o fim da globalização como nós o conhecemos, pode trazer oportunidades a países como, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, a Índia ou outros países que podem ganhar aqui algum terreno. Bem, não sei se queres dar aqui falar mais alguma coisa, dar alguma recomendação, alguma dica aqui para os investidores. A única dica que posso dar, desculpa, é que tenham paciência, não sejam apressados. A única coisa que posso dizer é, se tiverem paciência, tudo corre bem, como digo sempre. É preciso ter paciência. É uma frase que eu uso sempre, que é: Roma não foi construída num dia. É preciso paciência, muita disciplina e muita resiliência.